42 a 47 inicialmente, e depois Atos 4, 32 a 37. Dando continuidade à nossa reflexão, comunhão na casa do Senhor, nós estamos considerando 3 pontos principais nessa reflexão, que foi iniciada no ano passado, as considerações iniciais sobre a casa do Senhor, que foi no que nos detivemos no ano passado, o nosso chamado à comunhão cristã, que é o que estamos considerando agora, e fundamentos da comunhão cristã, que é o próximo ponto principal. Neste segundo ponto que nós estamos considerando, o nosso chamado à comunhão cristã, nós temos estamos focando em 4 aspectos. O significado e o propósito da comunhão cristã, a comunhão cristã como base da restauração da igreja, e as características da comunhão cristã, que é o que nós estamos tratando nesse momento, desde a semana passada. E o último aspecto a ser considerado, nesse segundo ponto da reflexão, será a arte de cultivar a comunhão cristã. Considerando que nós não temos, naturalmente, todos nós, habilidades de relacionamento, habilidades relacionais, nós precisamos aprender a cultivar relacionamentos, nós precisamos aprender a estabelecer e cultivar relacionamentos. Isso porque o pecado trouxe danos nessa característica ou capacidade com a qual nós fomos criados por Deus, conforme temos considerado nessa reflexão. Falando da característica ou das características da comunhão cristã, na semana passada nós vimos que há vários males que afligem as pessoas, sendo que, inclusive, conforme o Léo mencionou hoje de manhã, a maioria dos males que afligem as pessoas tem a sua origem na falta de relacionamentos significativos. Falta de relacionamentos que tragam complementação à vida, uma vez que Deus não nos criou para sermos solitários. E o fato de existirem muitas pessoas carregando sozinhas os fardos da vida, os fardos de inquietações, de ansiedade, de preocupações, gera esses males. E nós vimos semana passada que essas brechas existentes em nossa vida, por conta dessa falta de relacionamentos, elas são uma realidade também na vida cristã. Não deveria ser. Mas como pudemos ter um tempinho de discussão, semana passada, vimos que essas brechas não são fechadas automaticamente quando nos convertemos ou quando conhecemos ao Senhor. Isso é o texto bíblico que vamos ler. Elas não são automaticamente fechadas quando conhecemos ao Senhor, mas hoje eu quero focar nisso. Deus tem a provisão, e através da comunhão cristã nós podemos experimentar essa provisão de Deus. Nessa reflexão, nosso entendimento de brecha é abertura ou ocasião para aflição, perturbação ou derrota na vida.
Então, ao falarmos de brechas no viver, tenho em mente isso: abertura ou ocasião para aflição, perturbação ou derrota no viver. O que nos leva a esse questionamento, ou a necessidade de responder a essa pergunta que foi manifestada ou mostrada no slide anterior: sou eu tutor do meu irmão? Até que ponto eu sou responsável por essa falta ou por essas brechas na vida de outras pessoas? Abra então sua Bíblia em Atos 2, 42 a 47, inicialmente, e logo em seguida, Atos 4, 32 a 37. Na semana passada, nós já fizemos a leitura de parte do capítulo 2, a primeira parte do capítulo 2 de Atos. E a partir do versículo 42, lemos o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Note que eu grifei ou ressaltei esse versículo 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. E o templo aqui é o templo dos judeus, né? Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Agora, Atos capítulo 4, versículos 32 a 37. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Note no versículo 32, a última parte do versículo 32, a chave ou o segredo para aquilo que lemos no texto anterior, de venderem as suas propriedades e bens. Não foi um projeto iniciado pelos apóstolos, não foi uma ordem dada pelos apóstolos, não foi uma ideia surgida na mente ou no coração dos apóstolos, mas resultado da ação do Espírito Santo e da comunhão que eles vivenciaram. Pelo fato que ninguém considerava unicamente sua qualquer coisa que possuísse, porque tinha visão do reino de Deus e tinha a visão de que os recursos dados pelo Senhor, que nos são dados pelo Senhor, devem ser empregados de forma que glorifique ao Senhor. E uma vez que estamos unidos no corpo, nós temos responsabilidade, ligação, dependência uns dos outros. Então, com isso em mente, nós iniciamos na semana passada as considerações a respeito dessas características. E o nosso alvo é considerar 4 características
essenciais da comunhão cristã. Começamos semana passada entendendo que a comunhão cristã corresponde ao que Deus nos criou e nos moldou para vivenciarmos. Deus nos criou para vivenciarmos a comunidade. Deus nos criou para vivermos essa vida em comum. O pecado trouxe dano em relação a isso, porque não somente afetou a relação do homem para com Deus, seu Criador, mas também do homem para com o seu semelhante e do homem para com o seu meio, ou a natureza criada. A própria desarmonia na natureza é resultado do pecado. Tanto é que Paulo, ao escrever aos Romanos, deixa claro que a natureza geme, a criação geme, aguardando o dia em que esse processo degenerativo vai ser revertido, aguardando o dia da sua própria redenção ou restauração pela manifestação do Senhor Jesus em sua vinda. Então, o pecado trouxe dano para o ser humano, no seu aspecto pessoal, no seu aspecto relacional, com Deus, com seu semelhante, consigo mesmo e com o seu meio ambiente. Nós vimos ainda que a nossa definição de comunidade é vida em ligação com outros. Quando falamos de comunidade é isso. Falamos disso, aliás, é de estarmos ligados uns aos outros, de estarmos vinculados uns aos outros. Não a ideia que muitas vezes é transmitida nos dicionários, que é viver todo mundo num lugar, ou meramente uma associação de pessoas com um objetivo comum, comuns, mas sim vida em ligação com outros. E vimos que nosso exemplo maior é a Trindade. Nós vimos ainda semana passada que o momento em que a Trindade, em toda a eternidade, não vivenciou essa comunidade, foi quando o nosso pecado, pago na cruz por Jesus, causou essa separação. Que ali Jesus estava sofrendo em si mesmo essa separação que é vivenciada pela humanidade por causa do pecado, para que pudesse fazer a reconciliação do homem com Deus. Segundo ponto que nós vimos semana passada é que a comunhão cristã nos distingue como membros da família de Deus, partindo do princípio que o relacionamento que nós temos no corpo de Cristo, a ligação que nós temos uns com os outros como membros do corpo de Cristo, supera qualquer outra relação natural que nós tenhamos. Ela é tão séria que na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16, o mesmo autor do Evangelho de João, que nós tanto mencionamos, capítulo 3, versículo 16, que descreve o amor de Deus pelo mundo, que deu seu Filho para a salvação de todo aquele que crê. Primeira carta de João, capítulo 16, descreve a implicação desse amor e da ligação que nós temos uns com os outros como membros do corpo de Cristo. Quando nos ensina e nos desafia a entender que, uma vez que Cristo deu a sua vida por nós, a implicação prática desse amor que nós vivemos entre nós é que nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos.
Você não encontra em outro lugar na Bíblia qualquer indicação de que você deva dar a sua vida por alguém. Obviamente, quando pensamos nas nossas relações familiares, principalmente na família imediata, nós estamos, pelo menos em maioria, nos consideramos prontos para dar a vida por qualquer membro da nossa família. Há exceções, né? Porque tem gente que não quer ver o membro da família nem pintado de ouro. Mas, de modo geral, nós estamos prontos para dar a vida por membros da nossa família, por causa dessa ligação sanguínea. Entretanto, talvez para nosso espanto, a ligação que nós temos uns com os outros em Cristo é ainda mais intensa do que essa ligação familiar. Já tinha parado para pensar nisso? Porque Jesus disse: quem vem a mim, mas não ama mais a mim do que a seu pai, sua mãe, sua mulher, seu marido, seus filhos, não pode ser meu discípulo. Ou seja, a nossa ligação com Cristo, não que nos leva a desvalorizar essas relações e ligações naturais que temos, mas é superior. Em Cristo nós experimentamos algo que é superior à ligação natural que temos com qualquer pessoa neste mundo. E pelo fato de estarmos em Cristo, como membros do seu corpo, ligados uns aos outros, nós partilhamos entre nós esse nível de ligação, a ponto de lermos ou de sermos exortados, ensinados na palavra do Senhor, a darmos a vida uns pelos outros. Então, a comunhão cristã, na qual estamos refletindo, não é apenas estarmos juntos para uma atividade, seja neste lugar, seja na célula, ou em qualquer lugar. Não é apenas estarmos juntos, é mais do que isso. E é isso que estamos vendo nessa reflexão. A comunhão cristã nos distingue como membros da família de Deus. Deus, Salmo 68, 6, coloca o solitário em família, faz com que o solitário habite em família. Jesus vivenciou com seus discípulos esse nível de comunidade, de relacionamento, esse nível de ligação. E por essa razão, ensinou-os e ordenou a eles, e a nós, por consequência, o que João chamou de novo mandamento. Aliás, o próprio Senhor chamou de novo mandamento. Novo mandamento dou a vocês, que vocês se amem uns aos outros. O mandamento de amar ao próximo já tinha sido dado. Jesus apresentou como um novo mandamento por causa dessa intensidade, por causa desse nível, dessa natureza, ou da natureza dessa ligação. Esse amor que temos e devemos ter uns pelos outros é algo novo, em comparação com aquilo que já havia sido ordenado, de amar o próximo como a si mesmo. Então, nós vimos semana passada a importância, a necessidade de cultivarmos relacionamentos próximos dentro de um círculo pequeno de relacionamentos,
que chamamos de grupo pequeno ou de célula, considerando que nesse nível nesse contexto de grupo pequeno de relacionamento, nós vamos desenvolver ou cultivar essa ligação íntima, essa ligação intensa, essa ligação edificante, porque para que as pessoas se comuniquem adequadamente e haja uma plena interação entre elas, são necessárias linhas de comunicação. E vimos semana passada quantas linhas de comunicação são necessárias para que um grupo de até 15 pessoas tenham essa proximidade e possam conhecer-se de forma mais íntima. Razão pela qual Jesus estabeleceu para si um grupo pequeno com seus discípulos, que eram 12, com ele o grupo era constituído de 13 pessoas, porque dentro desse grupo pequeno, os relacionamentos podem ser cultivados, desenvolvidos de uma forma mais significativa. Nós vemos a ação do inimigo também no meio do grupo de Jesus. Nós vimos ainda semana passada que antes que a igreja iniciasse o seu ministério público, dando continuidade ao ministério de Jesus, precisava experimentar essa vivência de comunidade. Por isso estavam juntos, enquanto esperavam o cumprimento da promessa do Senhor, durante aqueles 10 dias, entre a sua ascensão e o dia de Pentecostes, quando foram cheios com o Espírito Santo e iniciaram o seu ministério de proclamação a respeito das boas novas em Cristo. E como resultado daquela primeira proclamação, 3.000 pessoas se renderam ao Senhor. E a Bíblia nos mostra que imediatamente passaram a vivenciar essa dinâmica de grupos pequenos nas casas, onde cultivavam esse relacionamento. Então, nas casas, nós vemos, no livro de Atos, eles repartiam o pão, ou seja, faziam as suas refeições em comum, e esse repartir o pão aponta para a celebração da ceia do Senhor, que era, naquela altura, realizada em meio à refeição, como Jesus havia feito com eles na noite em que foi traído. Nas casas, eles confraternizavam. Mais tarde, isso é explicado por Paulo como sendo o exercício dos dons espirituais, o serviço que prestavam uns aos outros através dos dons espirituais. A Bíblia nos mostra que eles oravam, e a Bíblia nos mostra que eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Ensino esse que era ministrado, a princípio, no pátio do templo. Foi nessa situação, no pátio do templo, que Pedro e João foram presos pelas autoridades, depois de serem usados para a cura daquele homem paralítico, aleijado, no capítulo 3 do livro de Atos. Porque naquele local, onde era um local público, de acesso público, era o lugar onde eles aproveitavam para falar de Jesus, para anunciar o Senhor. Nas casas, eles perseveravam nesse ensino, conforme lemos no texto bíblico. E aí, o que vimos, ou o que vemos Satanás fazendo? Apostos para atentar contra essa unidade na igreja. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que foi escrita entre os anos 54 e 57 depois de Cristo, nós vemos que naquela altura essas comunidades, ou seja, a igreja nas casas, estavam sendo atacadas pelo inimigo. Abre aí em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, Paulo fala que há brigas entre vocês.
1:11. 6:8. Vocês cometem injustiça uns contra os outros, e tudo isso entre os próprios irmãos. 11:18. Há grupos de pessoas que estão brigando nas reuniões da igreja. Então, a briga na comunidade do Senhor não é algo novo. A gente vê isso acontecendo nesses dias. Mas no primeiro século já acontecia como ação do inimigo para destruir, na sua tentativa de destruir, a comunhão cristã. Na carta aos Hebreus, escrita provavelmente no ano 60, por volta do ano 69 depois de Cristo, ou seja, para a segunda geração de cristãos, capítulo 10, versículos 24 e 25, nós vemos que a comunidade estava sendo negligenciada. E isso habitualmente por parte de alguns. Nada novo. Ou seja, aquilo que nós estamos vendo hoje, ou vemos hoje, não é novo. Tá? Nesse texto, somos exortados a não negligenciar a vida de comunidade, o estarmos juntos. Pensemos em como motivar uns aos outros, estou lendo na Nova Versão Transformadora, na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Para eles, a vinda do Senhor, o senso de proximidade da vinda do Senhor, do retorno do Senhor, era grande, quanto mais para nós hoje. Com o passar do tempo, a igreja se tornou um prédio que abriga um conjunto de programas ou atividades que ocupam os cristãos, que ocupam os membros, mas que jamais os preparam para um verdadeiro ministério. E qual que é o resultado disso? Sermos ocupados com uma série de atividades e programas que não nos conduzem, de fato, a ministrar, a servir uns aos outros, ao ministério para o qual nós somos chamados pelo Senhor. O resultado disso, um dos resultados disso, é o sermos neutralizados. Ou seja, a igreja fica anulada em sua ação e influência no mundo. E com isso, sendo neutralizados, uma vez que estamos ocupados com atividades e programas, não penetramos no domínio de Satanás. E é isso que ele quer. Por isso Jesus falou, não se acende uma lamparina ou uma luz para colocá-la debaixo da cama ou escondida debaixo de algum utensílio, mas sim num lugar apropriado, onde vai iluminar o cômodo. Nós somos a luz do mundo. E não devemos brilhar aqui dentro. A luz deve brilhar aonde? Nas trevas. Onde há trevas. Então, nosso papel, nossa função é levarmos a luz para os lugares de treva da sociedade, os lugares de trevas ao nosso redor. Mas no propósito do inimigo, na intenção do inimigo, a igreja ficou confinada ao prédio, os membros ocupados com atividades e programas, deixando de exercer
seu papel, sua influência no mundo. Há um outro resultado dessa investida do inimigo, além dessa neutralização, que é o fato de que, mesmo estando juntos nas atividades da igreja, nos mantemos desconectados uns dos outros e continuamos carregando nossos fardos sozinhos. É por isso que o simples fato de estarmos juntos em atividades não nos torna próximos e não nos possibilita conhecer o coração uns dos outros, conhecer a situação uns dos outros, conhecer a necessidade uns dos outros. Às vezes não se conhece nem o nome de fato. Tá? Quando vai se referir-se a alguém, a um irmão, irmã, aquele irmão, assim assado. Porque eu não sei o nome. Tudo bem que há muitas pessoas que têm dificuldade de guardar nomes. Talvez tenham mais facilidade de guardar números. Mas será que há alguma justificativa para, num grupo como nós, não nos conhecemos pelo nome? Você sabe o nome de todo mundo que está aqui hoje? Pessoas com quem você se encontra todo domingo, aqui, já há algum tempo. E nem o nome você sabe. Vamos fazer uma brincadeirinha agora? Vou escolher um a dedo, quer dizer, vou escolher um aleatoriamente. Compreende? Alguma coisa está errada, alguma coisa está faltando. Tudo bem que nós podemos ter dificuldade, a princípio, para memorizar. Eu costumo dizer para as pessoas novas, olha, não estranhe se eu perguntar o seu nome várias vezes, até que eu o memorize. Né? Mas nada justifica, pelo menos não num grupo como o nosso, do tamanho do nosso, numa comunidade maior, numa igreja maior, com mais pessoas, não dá para você pensar nisso. Mas num grupo como o nosso, não tem nada que justifique não nos conhecermos pelo nome, ou sabemos o nome uns dos outros. Mas o fato é que, por essa ação do inimigo, mesmo estando juntos, nos mantemos desconectados e continuamos carregando os nossos fardos sozinhos. Precisamos entender, compreender que a vida de comunidade resulta da reconciliação que Cristo efetuou na cruz. E essa reconciliação possibilita essa vida de ligação uns com os outros, que devemos experimentar. A igreja primitiva experimentou, e a igreja primitiva começou com poder e exerceu um grande impacto na sociedade, justamente por ter experimentado essa ligação. O texto que lemos em Atos capítulo 2, versículos 42 e 47, mostra o impacto que eles tinham na sociedade. Contavam com a simpatia
de todo o povo, por causa da forma como viviam, e isso ficou bem claro no texto que nós lemos. Era isso que impactava a sociedade. Não meramente a pregação dos apóstolos, a manifestação do poder resultante dessa ligação que eles tinham. A comunhão cristã, esse é o terceiro ponto. Acho que adiantei aqui. É que com a mudança de computador, as coisas ficam desconfiguradas ali no... Parece que perdeu a conexão lá. O terceiro aspecto que eu quero destacar aqui, que já foi para o fim, é que a comunhão cristã estabelece uma ligação transformadora. Ela corresponde ao que Deus nos criou e moldou para vivenciarmos. Né? Ela nos distingue como membros da família de Deus, e ela estabelece, em terceiro lugar, terceira característica, uma ligação transformadora. Mesmo tendo conhecimento, põe F5 ali, Bruna, por favor. Aqui, pronto. Obrigado. Mesmo tendo conhecimento do fato histórico registrado em Atos, e já tendo ouvido a esse respeito, muitas vezes, né? É uma verdade que nós precisamos admitir, que no meio da igreja, a pergunta permanece na mente de muitos que ainda estão relutantes ou indispostos em relação ao chamado para a comunidade, que é o que estamos considerando. Essa pergunta é: eu sou tutor do meu irmão? Sou eu tutor do meu irmão? Precisamos entender que quando duas pessoas se ligam, pelo menos duas pessoas se ligam, experimentando em si essa interação que é semelhante à união de dois corpos na intimidade física, num certo sentido, uma pessoa derrama na outra algo que tem poder para curar as feridas mais profundas da alma, para restabelecer a saúde. Você tem experiência, com certeza, seja pessoal ou de pessoas ao seu redor, de pessoas sendo curadas de aflições na alma, a partir da ligação com o corpo, da comunhão em Cristo. Pessoas que dependiam de medicação, até para dormir, a partir dessa ligação,
já não mais necessitaram. Pessoas que sofriam de depressão, síndrome do pânico e outras coisas, outros males daqueles que já vimos, experimentando cura e restauração a partir dessa ligação, a partir da comunhão. E há uma troca, porque quem recebe experimenta essa alegria da cura. Mas quem dá, ou seja, quem é instrumento para que isso aconteça na vida do outro, conhece uma alegria ainda maior pelo fato de ser instrumento de cura. Quando você for instrumento para a restauração da vida de alguém, para a cura da alma de alguém, a sua satisfação vai ser inigualável ou incomparável com qualquer outro tipo de satisfação que você possa vivenciar. A Bíblia nos mostra um relacionamento entre Davi e Jonatas que exemplifica essa ligação. Davi e Jonatas experimentaram esse tipo de ligação, mostrando que a verdadeira amizade tem um firme fundamento. E esse firme fundamento que a verdadeira amizade tem, é capaz de silenciar a ambição, o egoísmo e a falta de consideração pelos outros. A história de Davi e Jonatas, vamos ler apenas um texto de 1 Samuel, capítulo 20, versículos 16 e 17, que descreve um pouquinho dessa profunda ligação entre Davi e Jonatas. Tal é descrita na Bíblia, ou essa ligação é descrita de tal forma na Bíblia que muitos, mesmo entre os chamados evangélicos, distorcem e deturpam. Há pessoas que utilizam essa ligação de Davi e Jonatas para justificar um relacionamento homossexual. Não sei se você já ouviu a esse respeito ou já leu. 1 Samuel 20, 16, 17. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi, de novo, porque Davi já havia feito esse juramento, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Esse é um exemplo de laço de alma positivo, verdadeiro, não maligno. O fato é que Deus inspirou em nós, ou colocou em nós, uma energia que é capaz de curar as enfermidades da alma uns dos outros. Deus colocou em nós um poder que entra em ação para operar essas maravilhas quando nós nos ligamos ou nos relacionamos de determinada maneira ou da forma correta. Mas ocorre que temos sido tardios para entender de modo completo o amor de Jesus, amor doador, amor que se entregou em sacrifício por nós, sendo nós pecadores, rebeldes e poluídos. Quando entendemos isso, nós podemos compreender a intensidade da força e dos efeitos práticos do nosso amor ao Senhor, à sua causa e ao seu povo. Quando nós compreendemos a dimensão do amor de Cristo, a grandeza, a implicação, a profundidade do amor de Cristo por nós, nosso amor a Ele, nosso amor pela sua causa, ou seja, a causa do Evangelho, e nosso amor pelo seu povo, por aqueles que são dele, alcança outro patamar. A questão é, nós cremos isso? Por não crermos nisso, não refletimos muito a respeito.
E isso tem que mudar e depende de cada um de nós. Não depende de um programa da igreja. Não depende de meramente planejarmos atividades que nos tragam para o mesmo espaço. O último aspecto que eu quero considerar com os irmãos é o fato que a comunhão cristã tem sido alvo de ataques do inimigo ao longo dos séculos. Porque Satanás está empenhado em frustrar, pelo menos tentar frustrar o plano de Deus para que o homem vivencie a comunidade. E o conflito do século se caracteriza por essa determinação do nosso adversário em atingir esse objetivo. Desde o Éden nós podemos ver o rastro dessa atuação, começando na primeira família, Caim e Abel, e a partir de Caim, a valorização do ser humano passou a estar baseada na sua capacidade de realizar. Não dá tempo de entrarmos em detalhes, mas você lê em Gênesis capítulo 4, o que se descreve dos descendentes de Caim. Versículo 17, por exemplo, a importância de Caim, o destaque de Caim foi o fato de construir uma cidade. No versículo 20, a importância de Jabal, dos seus filhos, foi o fato de ser criador de gado. Versículo 21, Jubal era músico, tornou-se o pai de todos os que tocam instrumento musical. Tubal-Caim, outro filho, forjava ferramentas, e Lameque, por fim, se tornou conhecido como um louco assassino, versículo 23. Ou seja, essa fase marca ou descreve o início da valorização do ser humano a partir das suas realizações, da sua capacidade de realizar. Depois disso, surge uma nova descendência de Adão e Eva, no versículo 25, com base na comunidade. Versículos 25 e 26. A partir de Enoque, se passou, se voltou, se começou a invocar o nome do Senhor. Ou seja, aquela ligação que havia sido perdida. E aí, por 7 gerações, nós não temos nada a respeito das realizações dessa nova linhagem, mas o que se descreve na Bíblia é o quanto cada um viveu. Gerou filhos e filhas, viveu tantos anos e morreu. Né? Porque quando estamos com Deus, quando estamos em comunhão com Deus, quando estamos vivenciando essa ligação, o que importa não são as realizações, mas cada ano é precioso pelo fato de estarmos juntos. Deus nos chamou para a comunidade. É claro que existem outras características que poderíamos considerar a respeito da comunidade, da vida de comunidade. Mas eu queria apenas destacar essas 4. Porque nós precisamos nos tornar uma comunidade de pessoas que intencionalmente se relacionam, vivenciando esse poder restaurador que Deus derramou em nós, como membros do corpo de Cristo. Porque da mesma forma como os dons espirituais, esses nutrientes colocados em nós pelo Senhor, só alimentam a nossa própria alma quando nós os liberamos, ou distribuímos, ou os ministramos para o bem-estar e a felicidade dos outros.
Se você prestar atenção nas relações de dons espirituais, todos os dons são direcionados àquilo que prestamos ou fazemos em relação a outros. Só há um dom mencionado para edificação pessoal, que é o falar em línguas, e ainda assim, quando ele é ministrado ou exercido em conjunto com outros, precisa da interpretação para que os outros sejam edificados. Da mesma maneira, essa capacidade que há em nós, dada pelo Senhor, depositada pelo Senhor, só opera em nosso próprio benefício quando nós a liberamos em relação a outros, sendo instrumentos para a cura e restauração na vida de outros. Ligar-se uns aos outros vai resultar em sermos, como igreja, uma comunidade terapêutica. Isso não exclui necessariamente a atuação de profissionais de saúde nessa área emocional. Aliás, como pastores, nós trabalhamos em conjunto com profissionais, encaminhando pessoas para o atendimento profissional, psicológico ou psiquiátrico, dependendo da necessidade. Mas o fato é que, ligados em Cristo e ligados uns aos outros, nós podemos ser uma comunidade terapêutica, onde as pessoas são curadas, onde as pessoas são restauradas, onde as pessoas são libertas dos males que afligem a sua alma. Precisamos entender que isso só vai ser vivenciado quando nós trilharmos o caminho da entrega sem reservas. Primeiramente ao Senhor, e em consequência disso, uns aos outros, para que a gente possa vivenciar transformações profundas e permanentes. Amém? Vamos orar? Reflita sobre isso no decorrer desses dias. Deixe o Senhor mostrar na sua própria vida quais são os fatores, quais são os elementos, sejam eles conceituais ou práticos, que tem te impedido de vivenciar essa profundidade de relacionamento, de ligação, de comunhão. Pai, te agradecemos por tua fidelidade, por tua palavra, que não só nos revela o teu propósito, mas também nos capacita, uma vez que ela é o instrumento do teu Espírito Santo para nosso aperfeiçoamento, para nossa transformação, para nossa capacitação, a fim de vivermos de acordo com a vocação, de acordo com o chamado que temos da parte do Senhor. O Senhor nos criou, nos moldou para vivenciarmos a comunidade, e nós queremos entender isso, Senhor, e queremos viver isso para a tua honra e para a tua glória. Ajuda-nos nesse processo de estudarmos, de aprendermos, de avaliar-nos pessoalmente e, em conjunto, nos ajudarmos a viver essa verdade para a tua honra e glória. Nós te agradecemos por esse tempo juntos. Pedimos que a tua boa mão nos conduza em segurança de volta aos nossos lares, mas, sobretudo, Pai, que ao longo dessa semana nós saibamos aproveitar as oportunidades para vivenciarmos essa ligação intensa de comunhão, de comunidade, de proximidade, de intimidade, de forma a abençoar-nos, edificar-nos uns aos outros, sermos instrumentos para a cura e restauração mútua. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um abraço forte no maior número de pessoas que você possa. E se você não sabe o nome de alguém, pergunte.